Sejam todos bem-vindos ao Papo Carioca Trekker especial, que marca o início das comemorações do Grupo Carioca Trekker dos 60 anos da franquia de Star Trek. A partir de hoje, né, vocês podem observar ao longo das nossas redes sociais, né, alguns logos comemorativos, né, o nosso design vai mudar um pouquinho justamente para a gente relembrar esses 60 anos da franquia, né? E a gente vai também ter em breve alguns eventos presenciais aqui no Rio de Janeiro, justamente para comemorar esses 60 anos. E já para adiantar aqui, né, como um dia especial que é hoje, a gente vamos pedir para vocês reservarem a data de 24 de maio. É um domingo, né, onde teremos um dia da toalha Trekker. Então vocês reservem essa data, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a galera do Rio de Janeiro, porque a gente vai ter um evento presencial neste dia, tá bom? E hoje também é um dia especial que é o aniversário do nosso querido ator William Shatner, né? Ele interpretou o nosso eterno capitão James T. Kirk. Ele nasceu dia 22 de março em Montreal e está completando, assim, hoje, os seus 95 anos de idade, né? Uma marca expressiva, né? E para você que não conhece o nosso programa, né? Nosso Papo Carioca Trekker, é um espaço onde eu e o meu amigo aqui, o Roberto Amaro, a gente entrevistamos personalidades do universo de Star Trek brasileiros, pessoas que se dedicam a divulgar a franquia em diferentes formas, né? Nos episódios anteriores você vai encontrar que nós já entrevistamos jornalistas, dubladores da série, professores, astrônomos, influenciadores, fãs que realmente se dedicam sua vida na divulgação de Star Trek. E como é o caso do nosso querido entrevistado de hoje, o Almirante Luiz Navarro, da Nova Frota BR. Seja muito bem-vindo a este programa especial. E, assim, eu vou fazer uma breve apresentação. Se for botar o teu currículo todo, né, Luiz, vai demandar aqui uma meia hora de programa. Então, fiz um resuminho aqui, aí depois a gente fazer essa introdução e eu vou te deixar livre para você dar as suas boas-vindas aqui para o pessoal. O Luiz Navarro é um dos pioneiros no fandom organizado de Star Trek no Brasil. Foi um dos fundadores da Frota Estelar Brasil, grupo que ajudou a estruturar a comunidade de fãs na franquia pelo país. Atuando como organizador e articulador, participou da criação de eventos, encontros, atividades culturais voltadas ao universo de Star Trek, inspirando os valores e ideais do próprio criador de Gene Roddenberry. O seu trabalho contribuiu para fortalecer a interação entre os fãs, para ampliar a presença no fandom brasileiro. Chegou a levar quase 3.000 pessoas ao Palácio de Convenções do AMB, quando trouxe Jorge Takei, o nosso querido Sulu, ao Brasil em 1996. Organizou também a Convenção Estelar, que teve como principal atração o ator Leonard Nimoy, o nosso querido Spock. Posteriormente, também esteve ligado ao processo de renovação do movimento e a criação da Nova Frota BR, mantendo seu papel de incentivador da comunidade Star Trek no Brasil. Nosso amigo Almirante Navarro, reconhecido na comunidade Trek pelo seu vasto conhecimento e paixão pelo universo de Star Trek, pelo seu papel de organização e divulgação no conteúdo dos fãs-clubes da Nova Frota e também pela admiração pelo nosso querido William Shatner, que hoje está fazendo aniversário, nosso eterno Capitão Kirk, né? E que esse mês, né, como eu falei, já está completo os seus 95 anos. Bom, Almirante, seja muito bem-vindo a esse Papo Carioca Trekker. Eu vou deixar aqui para suas palavras iniciais. Muito obrigado por estar presente aqui conosco nessa data.
Muito boa noite ao pessoal que assiste o Carioca Tracker. Eu realmente assisto, adorei. Eu já vi o Salvador, eu já vi a Quelinca aí. A última vez, acho que foi a Quelinca, o último Foi episódio, legal, adoro Kelly. a Quelinca. Eu agradeço imensamente a você, Daniel, ao Roberto, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo dia comemorativo. Falar de Star Trek, falar de Bill Shatner é quase a junção perfeita, né? Uma De redundância, comemorar né? o assunto. E muito obrigado pelas palavras sobre o fandom. Eu sou da Nova Frota, a gente trabalha, né, com Star Trek desde 1989, quando fizemos o primeiro evento. De 89 para cá já fizemos mais de 130 e poucos eventos, trouxemos mais de meia dúzia de atores, e aí vai. Então é um trabalho realmente de paixão, um trabalho de amor, de carinho. Para quem assina, né, o nosso canal, recebe a revista Diário de Bordo, tá? O Diário de Bordo que já vai ser lançado no número 85 agora, no próximo trimestre. Então, o Diário de Bordo é uma revista colorida, tá? 48 páginas, fala de Star Trek, ciência e ficção, e diversos boletins também que a pessoa recebe ao assinar o nosso clube. Bem, mas vamos lá, então. Seja bem-vindo. Se quiserem conhecer a Nova Frota BR, fiquem à vontade. E eu gostaria de ir no evento de vocês mesmo aí no Rio. Tá? Eu estava falando com o Fernando da possibilidade de Bacana. ir, tá? Porque vocês, muito obrigado pela presença aqui em São Paulo. Vocês estiveram aqui em São Paulo para comemorar a convenção do Isso. Shatner. E dia 11 de abril, vocês aí do Rio estão convidados, 11 de abril, das 9 da manhã às 7 da noite, aqui em São Paulo, também comemorando Star Trek, falando da vida de Leonard Nimoy e sua importância no universo de Star Trek. Bem, falei demais, vamos lá. Beleza, Roberto, começa com a primeira Tema pergunta aí. mega importante. Vou reiterar o agradecimento também pela receptividade que vocês tiveram com a gente, com o Carioca Tracker em São Paulo. Parabenizar pelo excelente evento, foi muito bacana, muito animado, muito descontraído, como a gente gosta que seja um encontro entre trekkers, principalmente nesse ano tão especial, né, dos 60 anos de Star Trek, e essa data do aniversariante também de Shatner, completando 95 anos. Almirante, seu currículo, óbvio que é extenso, mas eu queria começar falando um pouco do jovem Luiz Navarro. Como é que surgiu essa sua paixão por cultura pop, da ficção científica, e principalmente, como é que foi que Star Trek entrou na sua vida? Bem, eu sempre gostei de ficção científica, né? Assim como você, né? Nós crescemos vendo os enlatados Nós de somos Irving Allen, né? contemporâneos, temos a mesma idade, é verdade. A gente assistia muito Irving Allen, Viagem ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, óbvio, Star Trek. A Star Trek veio um pouquinho depois. Eu acho que eu comecei a assistir tudo isso por volta dos 7 anos de idade. Lá pelos 9 eu já estava lendo ficção científica, eu adorava o assunto. E lá pelos 13 eu falei, cara, Star Trek é a melhor coisa que eu já vi de ficção na TV e nunca, na minha opinião, foi ultrapassado. Tem coisas boas, mas Star Trek é do coração. E aí eu nunca mais larguei. Star Trek foi sempre uma paixão, assim como a ficção científica, tá? Tanto de livros quanto de cinema e séries de TV. Então, é uma coisa que eu acompanho desde que eu me conheço por gente, tá? Desde que, na verdade, a grande paixão minha sempre foi ficção científica. Eu, quando sempre fui moleque, desde moleque, né, e até a época de faculdade, meu sonho na faculdade, absurdamente importante, era terminar a faculdade e só ler ficção científica, porque eu lia muita ficção científica, e o meu sonho era continuar lendo ficção científica. Então, era o meu objetivo de vida. Depois eu Asimov, casei e tal, mas era uma delícia, era uma delícia. Então, aí foi assim. Bacana. E você deve ter estado no lançamento do Star Trek The Movie, né? O The Motion Pictures, né? Primeiro filme, eu estava lá também. Né? Eu estava no cinema, não estava lá nos Estados Unidos, mas eu lembro que eu estava no estava... cinema. Eu lembro que eu estava em Porto Seguro, eu estava voltando de viagem quando ia estrear. Ia estrear numa sexta-feira, eu estava voltando numa sexta-feira, que eu tinha tido férias e tal. E aí eu lembro que a primeira coisa, eu desci do avião, tá? Eu deixei as coisas em casa e fui para o cinema. Aí quando eu fui aqui para o cinema, fui no Cine Astor, na Paulista, eu sentei sozinho, que eu adorava. Depois eu passei a assistir acompanhado com outros fãs, mas eu sentei sozinho, falei, cara, eu vou rever meus amigos, Star Trek The Motion Pictures. Eu sentei, fiquei extasiado com aquela Enterprise, Sim. Fantástica, para mim é o modelo mais lindo que tem.
E eu lembro que acabou o filme, eu continuei sentado, assisti outra sessão. Então, eu assisti no cinema 2 sessões seguidas e não saí de lá. Eu lembro da sensação até hoje. A gente Excelente. comentou aqui na introdução, né, os vários engajamentos que você teve ao longo dos seus anos nos grupos, né? Então a gente queria um resumo de você desde do início até chegar à nova frota. Eu tive uma ideia de fazer um evento, na época, uma mesa redonda para discutir Star Trek. Isso foi em 89. Aí eu reuni alguns amigos da faculdade, eu estava na faculdade na época, eu reuni alguns professores, tá? E aí eu vendi a ideia, e o pessoal falou, pô, a ideia é legal, vamos tentar. E eu precisava de um lugar. E aí, no meio do bate-papo, a gente sempre saía para comer uma pizza ou comer alguma coisa, a gente falou, pô, vamos chamar de Frota Estelar, né? Frota Estelar Brasil. Aí eu lembro de ter ligado no Cine Clube do Bexiga, que aqui era muito famoso na época, né? 89. E eu liguei pro gerente, né? Eu falei assim, olha, meu nome é Luiz Navarro, tal, eu sou presidente da Frota Estelar Brasil, você já ouviu falar? Ele falou, pô, lógico. Eu falei, que fantástico. Nem existia. Pô, que bom. Falar Então, com convicção é tudo. você sabe do nosso trabalho e tal, queria alugar o teu espaço. Ele alugou e a gente fez o evento, divulgou, a gente divulgou até inicialmente num grupo de Star Trek na USP, e foi muito legal. E lotou, tá? Se eu não me engano, eram 150, 180 lugares, e deu mais de 360 pessoas. Tanto é que quando a gente abriu a bilheteria, porque era na hora, não tinha venda antecipada, estava lotado o Bexiga, né? Com gente, com fila, deu polícia, deu tudo. Aí eu falei com o gerente, falei, cara, posso repetir o evento daqui 15 dias, né? Aí ele falou, pô, pode. Eu falei, legal. Aí eu já vendia de 15 dias para ninguém ficar para fora. Então, o nosso primeiro evento virou 2 logo de cara, e aí a gente começou a jornada, de verdade. A gente começou a ir em tudo que é programa, porque a gente resolveu usar o uniforme, não existia cosplay naquela época, e aí a gente mandou fazer os uniformes, tá? E todo mundo, a gente era notícia pronta, no mundo que não existia cosplay, os caras, e a gente poderia ser tratado na época, e não era, como maluquinho, mas todo mundo tinha título, né, meu? Eu já era físico, o outro era biólogo, o outro era jornalista. Então o pessoal falou, pô, que maluco é esse? Que maluquice é essa? Aí começaram a tratar a gente muito com respeito, mesmo, tanto é que a gente, na época, tinha a Folha de São Paulo, não sei se vocês lembram do Encargo, tinha a Folha Ciência. E nós saímos na matéria de página inteira na Folha Ciência, falando da ciência, que a gente sempre falou isso, né? Usar a ciência, né? A ficção científica para divulgar a ciência. Então, a gente ficou conhecido aqui em São Paulo dessa forma, né? Os caras que divulgavam ciência usando ficção, e o mote principal sempre foi Star Trek. E daí, óbvio, né? Todos os clubes que apareceram, a gente tinha inter-relações, e foi indo. Aí, quando a minha filha nasceu, coincidiu exatamente com a vinda do Walter Koenig, o Chekhov. Eu trouxe em 2002. Eu falei, eu vou parar, porque a gente fazia uma coisa muito louca aqui em São Paulo. A gente fazia 4 eventos por ano no AMB, na Sala Elis Regina. A Sala Elis Regina era para 1.000 e poucas pessoas. Imenso. E a gente estava sempre lotado, sempre lotado, sempre lotado. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso descansar, porque consumia meu tempo geral. Eu sempre dei aula em cursinho, sempre dei uma média de 40 aulas, tá? De biologia para o pessoal de medicina, e ao mesmo tempo eu fazia essa carga dupla de rodar revista, de produzir o evento, de trazer convidado e tal. Eu sempre adorei, é marketing, né? Roberto sabe disso. É uma delícia. Mas aí minha mulher um dia falou, puta, cara, vamos dar um tempo, aí você tem que criar tua filha. Aí eu dei uma afastada do fandom, é verdade, cara, foi exatamente isso. Aí eu dei uma afastada do fandom, falei, tô fora. Aí, quando eu fiz isso em 2002, eu estava em 2003, ou no final de 2002, em casa, e tocou o telefone, porque era telefone de gancho, né? E quando tocou o telefone, eu atendi, era uma segunda-feira à tarde, eu lembro perfeitamente. Aí, em inglês, uma mulher falou assim, oh, eu sou a secretária do senhor Leonardo Nimoy. Eu falei, pô, mentira, Deus. Né? Puta mentira, piada, absurdo isso. Piada. Aí eu achei que era piada. Aí eu comecei a brincar um pouco, mas ela falou assim, ó, o senhor Leonardo Nimoy quer falar com você. Eu falei, caramba, até onde vai isso? Eu falei, então, tudo bem. Aí quando ela falou, olha, quem te recomendou foi o Richard Arnold,
Começou a Falei, ficar tá, sério. ok. Aí eu falei, deve ter. Falei, meu, é uma honra. Leonardo Nimoy ligou para minha casa. Aí eu atendi, né? Eu falei, pois não. Ele falou, oi, Luiz, tudo bem? O Richard passou teu telefone. Eu falei, caraca, velho. Rapaz, Rapaz, o Leonardo Nimoy ligando para mim. Eu fiquei nervoso, né, meu? para Eu tenho tremer inglês, na base. eu tenho inglês mediano, Qualquer um de mas nós ia ficar nervoso numa situação dessa. extremamente. Aí, sabe quando você liga? Eu falei, deixa eu ver o que o cara vai falar, porque não tinha como gravar, não tinha nada. Eu falei, deixa eu ver o que o cara quer. Bem, resumindo do que ficou da conversa, ele falou, quero ir para o Brasil, eu vou para o Brasil, acerta isso aí com a Paramount, porque na época a Paramount apoiava a gente, assim, em tudo. Acerta com a Paramount, tá? E eu quero o hotel tal, né? Aí, meu, do nada, me veio um sangue frio. Eu falei, senhor Leonardo, é um prazer, eu vou fazer isso com todo o maior prazer, um orgulho, eu estou realmente empolgado, não tenha dúvida que vai sair, eu só queria te pedir um favor. Ele, o quê? Ele falou, você participa de uma convenção que eu vou criar para você nesse dia, eu não tenho dinheiro para pagar teu cachê, eu tenho tanto, você aceita? Era 10 vezes menos que ele ganhava. Aí ele falou, se acertar tudo, tá fechado. Eu falei, aí eu falei, pô, voltei, né, velho? Um ano depois já estava fazendo evento com o Leonardo Nimoy e deu tudo certo. Aí depois eu pedi a ajuda do Paulo Gustavo Pereira, tá? Não sei se vocês já o entrevistaram, mas ele é um arquivo vivo. Já, E o já. Paulo também. Ele foi o episódio número 2 da gente. E aí o Paulão, eu falei, Paulão, você que conhece todo mundo da Paramount aí, me ajuda com tudo que eu preciso e tal. E o Paulo correu, na verdade, quem arrumou tudo foi ele, acertou com a Paramount Hotel, a passagem, acertou tudo. E aí o Leonardo veio, então foi muito legal mesmo. Falei, cara, que presente de Deus, né? Do cara querer vir para o Brasil e ir num hotel tal para ver, porque ele queria ver quadros, ele sempre foi colecionador, Marchand. E aí eu falei, pô, que legal. E aí acabei conhecendo ele, a mulher, tal. Foi bem bacana, bem bacana. Pitoresco, né? É. Sem dúvida. E a continuidade desse período das convenções até a gente chegar na nova frota? Aí eu saí. Falei, Leonardo Nimoy, agora eu paro. Aí eu parei um pouco. Aí quando eu vi o Roosevelt e o Paulo Gustavo, acho que foi em 2016, fazendo um evento também de Star Trek, cara, eles me convidaram para ir no palco, né? Então, quando eu subi no palco, eu falei, cara, tô com muita saudade disso aqui. Aí não teve jeito, aí eu falei com eles, aí eu falei com um grupo, eu chamei um grupo bem legal, chamei o Fernando, eu não conhecia o Fernando, tá? Aí eu chamei, foi o Salvador, foi uma meia dúzia de pessoas, inclusive quase todos estão juntos hoje, e a gente lançou a nova frota, entendeu? Quer dizer, a frota e continuou. Aí a gente fez um evento chamado Fênix, que foi um sucesso aqui no Hotel Meliá, e da Fênix animou. Aí a gente trouxe o René Aubergenois, depois a gente trouxe Doug Jones, cara. Doug Jones é animal. Eu sou muito fã do Doug, eu não pude ir, Foi mas muito boa essa convenção, foi sensacional essa convenção. Doug Jones. Aí o Conor Trinier queria vir. O que o Doug Jones é um absurdo como ator, ele é como pessoa. Ele é muito gente boa, né? Ele é uma figura humana muito legal, né? O ator mais legal que havia vindo para o Brasil, né, que eu conheci, tô falando de mim, né, foi o George Takei. O George é nível... O nível, né? É nível Doug Jones, abraça, beija, bebe com você, come com você, fala bobagem. Cara, o George é animal de gente boa, tá? Tanto é que no meio do evento, depois do evento, ele chegou para mim no bastidor, vamos amanhã para Brasília? Eu falei, pô. Aí eu falei, vamos. E de novo o Paulo Gustavo acertou as passagens, tá? Com a Paramount, tá? E aí eu fui com o cara para Brasília, cara. E aí imagina, né? Ele queria visitar, como ele é arquiteto, ele queria visitar. Aí eu mudei de assunto já, né? Aí ele queria visitar Brasília de manhã, então a gente fez um baita de um tour de manhã, tá? Conhecemos bastante coisa. A gente foi almoçar no Jockey Club de Brasília na época, um monte de gente na mesa, tá? E aí à noite ele queria fazer o mesmo tour, porque ele falou, essa cidade é tão linda, porque de dia tem uma certa luz e à noite é outra, né? E aí eu fiz isso, a gente voltou de madrugada, tomamos caipirinha, tal. Cara, foi fantástico. Então, até hoje eu sou amigo do George, a gente se liga de vez em quando, tá? Bacana. E não estou contando vantagem, não. Tanto é que a gente era para ter vindo em outros eventos, a gente até fez evento com ele via internet e tal.
E aí eu estava falando de quem mais, aí depois veio o Connor Trinneer, porque o Richard Arnold, né, que era o consultor de Star Trek desde o final de série clássica, na verdade é nova geração total. Ele era o psicólogo dos atores da nova geração, ele que, quando a gente fala o Mr. Canon, né, que eu e o Fernando sempre falamos, quem escreveu o manual foi ele. Tá? Então, quem aprovava produto era o Richard Arnold, quem trabalhava com o Canon, o Richard Arnold. Na verdade, o Richard Arnold é aquele cara que aparecia no crédito como consultor executivo, mas ele fazia quase tudo. Muito mais coisas. E aí eu fui num evento, eu fui num grande slam, não me engano se foi num 25 anos ou de 30 anos em Pasadena, acho que foi Pasadena. E aí eu acabei conhecendo ele, do nada. Ele estava do lado do Walter, e aí eu puxei papo com ele. Quando eu puxei papo com ele, ele falou, espera quando acabar aqui o autógrafo, vamos bater papo. Aí ele queria vir para o Brasil. E aí ficamos amigos, trocando, né, telefone e tal, e acabamos fazendo uma amizade. Ele veio para o Brasil umas 5 vezes. Ele ficava em casa, era uma coisa assim, absurda, tá? Absurda. Bacana. E tem história, né? Tem história dele convidar para participar. História, mas realmente essa experiência de um fã conhecer os seus ídolos, né? Não tem preço, igual, cara. Né? Não tem preço. Não tem preço. O único cara que eu não convivi efetivamente, eu conheci pessoalmente e tal, tive com ele, mas eu não convivi, não tive aquele contato de ficar uns 5, 6 dias juntos, foi o Shatner. E não faltou oportunidade, cara. Todas as filmagens de Star Trek, desde o 4 até pelo menos a Generations, eu fui convidado para ir. Eu nunca fui, porque eu era Caxias CDF, e eu não queria faltar no cursinho, porque eu sempre achei uma responsabilidade muito grande, né? Claro. Os meninos ainda acho. Falei, puta, eu não vou faltar, porque eu ia faltar para me divertir, entendeu? Você estava formando uma nova geração aí também, né? Puta, mas foi isso mesmo, bem legal. Tem bastante história, tá? Bastante história mesmo. Ah, maravilha. Então, outra coisa, assim, Star Trek é uma série que contabiliza milhões de fãs, mundo afora. Assim, na época do VHS, do qual nós dois aqui somos testemunhas do aparecimento, nós três, né? Daniel é um pouquinho mais menino, mas claro, pegou também. As relações nessa época entre os fãs, elas não eram tão fáceis como é hoje, né? Com a internet, as redes sociais. Você acha que a relação entre os fãs ela era melhor de alguma forma naquela época ou melhorou mesmo com as redes de internet? Eu vou ser honesto com você, tá? Ser humano, todos nós somos preguiçosos, tá? Agora, o que acontece? Quando você não tem de onde tirar informação, a não ser ir para um aeroporto, numa livraria internacional que traz revista internacional e você tem que garimpar e custa caro, quando você não tem notícia saindo simultaneamente, quando você não tem estreia simultânea, lembra que os filmes estreavam nos Estados Unidos e depois de 2 anos vinham para cá, às vezes mais, era um absurdo, né? Então o pessoal era mais ávido. E as séries não vinham, né? E as séries não vinham, né? Exato. E aí o pessoal... E quando você também não tem um amigo comissário de bordo, né? Eu tinha um amigo lá, ele mandava tudo. Tinha gente que tinha amigo comissário de bordo, piloto, que implorava, por favor, traz para mim. Eu tinha um amigo, Wilton, até hoje, putz, ele mandava fita toda semana de tudo que aparecia lá, desde toda a série, né, da nova geração, Deep Space, putz, eu recebia tudo na semana seguinte. Eu agradeço ele até hoje, né? Ele estava up to date direto com aquilo. E aí o que acontece, né? Concluindo o raciocínio, quando você tem escassez, você vai mais ávido para tomar água, entendeu? Quando falta alguma coisa, você vai lá e fala, putz, eu preciso daquela informação. Então, por incrível que pareça, não existia venda antecipada, não existia nada. Você dependia de alugar no teu bolso as coisas, pagar tudo e esperar o cara vir na porta no dia e na hora. Quer dizer, isso é um risco hoje que ninguém toma, né? E aí, o que acontecia? A gente arriscava. Como você falou, a gente botou 3 mil e poucas pessoas no AMB grande, né, no Palácio das Convenções, o antigo, na convenção do Takei. Se não viesse ninguém, era um prejuízo absurdo, entendeu? E funcionava. Hoje, tá? A gente sempre teve evento parecido com a Creation, né, nos Estados Unidos. A Creation cria um evento, você tem um lugar específico, você não vai perder, e o evento é linear. Então, quer dizer, você vai lá como se fosse um scroll, né,
de Instagram ou sei lá, qualquer coisa da internet, que você vai assistindo simultaneamente, você vai assistindo, né? No horário. A molecada hoje em dia, a maior parte falta, porque a gente tem eventos vendidos e aí às vezes 40% falta. Você fala, como é que pode faltar? Entendeu? A última convenção lá do chat estava lotada e você viu, um monte de gente faltou. Eu falei, cara, que loucura é essa? Aí quando não falta, o cara chega só para uma palestra, aí ele vem, assiste a palestra e vai embora. Então é diferente o público, né? Porque ele tem o quê? Ele entra na internet hoje, ele consegue o que ele quiser, né? Ele entra em ele consegue tudo. Então, como não falta nada, eu acho que fica mais lazy, né? Fica mais folgado. Fala, eu vou só para aquele pedacinho, ou nem vou, deixa depois eu pego, eles vão postar na internet. De alguma forma, né, Navarro, o presencial talvez tenha perdido um pouco a força, né? Porque eu lembro que, e você conheceu também, não sei se o Daniel, Clube do Capitão Asa, Capitão Furacão, a gente se reunia na casa uns dos outros. Sim. Olha, eu consegui. Mas é isso que o Navarro falou, é escassez, né? Escassez de informação. A escassez de informação gera que você esteja junto, né, com outras pessoas, e aí uma pessoa traz uma revista, uma fita. A gente era obrigado a ter criatividade. A gente era obrigado a saber inventar maneiras. Eu acho que de tanto ter que inventar coisas, eu virei publicitário. De ter que inventar ideia. Como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem um filme, vamos dar um jeito, a gente vai descobrir como arrumar. E as coisas eram muito meio clima de filme dos anos 80, do Spielberg, né? Juntava todo mundo de bicicleta. Você vai para lá. Tá? Isso é gostoso. Não é só agora, pega a amizade de grupo. O cara fica sendo parte da turma, entendeu? Aquele cara que levava a revista, sei lá, o George, que existia esse apelido, você não vai esquecer mais dele, entendeu? O cara vira amigo. Então, eu acho que a gente viveu uma época que a gente respeita a amizade, aprendeu a respeitar muito o outro, os limites do outro. Então, a gente, por conviver, né? A gente acaba tendo esse tipo de coisa. Se o cara não consegue conviver, ele não vai conseguir conviver com ninguém mesmo. Mas se você aprende a se interrelacionar, fica muito mais legal. E outra, você começa a admirar, porque todo mundo é diferente, né? Você começa a admirar, ele faz tal coisa, ele é diferente nisso, mas que coisa interessante naquele lado. Então, eu acho que o ser humano, né, é o IDIC, né? Nós somos infinitas variações, infinitas combinações. Infinitas possibilidades. Isso é bonito, entendeu? Quando uma pessoa é extremamente bem intencionada, isso é legal mesmo. E o fã de Star Trek, em geral, é o que eu sempre falei, é um boa gente, por natureza, porque senão ele não seria fã de Star Trek. Sem dúvida. Com certeza. Star Trek, desde o início, a gente teve um papel que sempre foi muito além do entretenimento, né? Os episódios sempre fizeram refletir sobre o futuro, sobre a condição humana, sobre os comportamentos das pessoas, de cada época, de cada década que elas foram filmadas. Você acha que Star Trek continua tendo esse papel relevante nesse sentido? Ela está representando as novas gerações? Olha, eu sabia que a gente ia acabar caindo no novo. Vocês conhecem muito bem a minha opinião, vocês sabem o jeito de trabalhar. E hoje eu fiz uma coisa que eu não tinha feito ainda, né? O quanto que Discovery, o quanto que Starfleet Academy, porque a gente fala, não, atrai novos fãs. E a gente não tem uma medida efetiva disso, porque os streamings não divulgam. Aí hoje eu tive a pachorra, porque eu sou um cara que curte inteligência artificial, tá? Eu só trabalho com isso ultimamente, eu trabalho muito com inteligência. Aí eu programei 5 agentes, tá? Robozinho, né, de pesquisa, um para Parrot Analytics, Paramount Global, Investor Relations, Nielsen Streaming e Track Movie. Então, eu peguei 5 agentes, de verdade, mandei para esses sites e mandei eles pesquisarem de forma indireta, né, pela captação de assinantes no streaming, o quanto que as duas séries, Discovery, tá, e Starfleet Academy, contribuíram, que é o que a gente consegue, né, pegar pela beirada, né, contribuíram pelo aumento de assinantes. Quanto que essa novidade que estava estreando naquele streaming da Paramount contribuiu para aumento de assinantes. Por incrível que pareça, cruzando dados, tá, isso aqui eu gastei 1 hora e pouco fazendo, você chega numa resolução, você chega numa visão, lógico que não é uma visão definitiva, porque a gente não tem os dados,
Mas pelas pesquisas e interpolando dados, e lembrando que dados a gente sempre pode torturá-los para chegar onde a gente quer, mas eu tentando ser o mais honesto possível, o dado inicial, Discovery, quando estreou, tá? E Discovery, quando estreou, na verdade, quase estreia o canal da Paramount junto, e traz todo Star Trek também, óbvio que tinha parte na Netflix. Ele trouxe, Discovery, tá? Na estreia, 36 milhões de assinantes. Que não é pouco, não. Tá? 36 milhões é assinante pra caramba, tá? E foi isso a contribuição inicial. Depois, teve período que aumentou um pouquinho, período que caiu, e daí vai. Mas não vou nem discutir, porque eu tenho a estatística dos anos. E eu fiz o mesmo agora com Starfleet, né? Que agora, Starfleet agora fez a mesma coisa, peguei os mesmos parâmetros, os mesmos dados, tá? Então, lembra, 36 milhões com Discovery. Belo número, tá? Starfleet Academy, 2,1 milhões. 2 milhões. Quer dizer, ele não chega, ele chega a 7% do valor inicial de Discovery. Então, se Starfleet contribuiu para algo, tá? Se não for o mesmo público antigo tentando também ver o que é aquilo, que isso tem também, então o máximo que ele fez foi raspar 7% do público inicial de Discovery. Foi o que eu consegui de dados, e foi o mais preciso que eu já vi até agora, tá? Então é isso, cara. Então, eu não acho, vocês sabem disso, eu não acho que ter o label, né, ter o rótulo Star Trek para Discovery e para Starfleet representa a franquia. Eu não acho isso, eu não vejo os, como diria o Richard Arnold, eu não vejo os princípios lá, tá? Eu peguei o Richard na época, quando estreou Discovery, falei, e aí, Richard, né? O que você fala? Ele falou, eu comecei a fazer anotações desde o início de Discovery, tá? Do primeiro capítulo, e quando eu cheguei em meia hora de episódio, ele falou que tinha enchido 10 páginas de crítica de que aquilo não representava Star Trek. Isso não são palavras minhas, tá? Eu falei, cara, sério? Ele falou, sério, eu desisti. Eu falei, você desistiu no primeiro episódio? Ele falou, desisti no primeiro episódio. Porque ele é o rei canon, entendeu? Aí eu falei, cara, e é óbvio que a gente assistiu até o fim, entendeu? Mas foi aquilo que vocês viram, né? Discovery, ok. Entendeu? Então, para mim, Discovery e Starfleet. Mas eu gostei dos desenhos animados, da série animada foi muito boa. A gente tem bastante coisa boa deles lá, entendeu? E, de novo, não é para falar só mal do Alex Kurtzman, não. O Alex Kurtzman tem muita série boa, cara. O Alex Kurtzman tem Hawaii 5.0. Hawaii 5.0, né? Entendeu? A nova temporada, que é muito boa, assisti tudo, entendeu? Então, sei lá, ele já declarou coisas que aquilo para ele é uma plataforma política, que não é, não deve ser, não deve ser tratado assim Star Trek, entendeu? Ah, eu tenho o meu lado, parabéns, eu tenho outro, parabéns, pô, mas aquilo não é plataforma política. Tudo bem, Star Trek sempre foi progressista, óbvio que sempre foi progressista. Mas filosoficamente política, né? Não necessariamente trazer uma pessoa que vai concorrer a um cargo público para participar de um episódio final, entendeu? E aí vai. Então, eu acho que hoje não está bem representado, tá? Óbvio que os efeitos especiais são muito legais, a qualidade de tudo é muito legal. E só, para mim, a única coisa que é o roteiro que não tá, que peca, só. É isso. E Strange New Worlds? Strange New Worlds, Strange New Worlds, das três é a melhor, entendeu? Strange New Worlds parece um balão de ensaio, porque testou vários formatos. Teve música, teve musical, teve dança, teve desenho animado, teve policial, vintage, teve vários tipos de episódios, como se eles quisessem talvez testar para ver o que pode dar mais certo para levar adiante, né? Não sei, inclusive o live action que muito teve, legal, né? O cruzamento entre as duas séries, né? O crossover, né? De animado para live action. Fantástico. Na verdade, eu vou ser honesto, eu acho essas tentativas, tá? Esses laboratórios extremamente válidos. Eu acho bacana, é criativo, tá? Não gostei do musical, mas nem a pau, porque aquele musical podia até ser... Eu adoro musicais, tá? Então, eu adoro Broadway. Eu vou sempre que possível, quando eu estou lá, eu vou assistir musical, eu adoro musical. Mas e os norte-americanos adoram também, né? Oi? Os norte-americanos adoram musical, eles inventaram. Cara,
né? Aquele musical, ele cantando que eu fui traído, tipo, eu sou corno, pô, é chato demais, né, meu? Spock falando isso, pô, não precisa, né? Não precisa. Mas assim, eu achei que Strange New World teve episódios muito eu eu avalio que eu realmente gostei quando eu vejo de novo. Vejo Sim, uma segunda, vejo uma terceira vez. Isso aconteceu com uns 3 episódios de Strange New World, incluindo, acho que é Os Filhos do Cometa, na primeira temporada, que eu achei lindo, lindo, poético, eu gostei muito. E teve um episódio, acho que não sei se foi da última temporada, do Selate que morde a própria sim, cauda, daquela nave gigantesca que engolia as menores, e no final se descobria que era o quê? Seres humanos. Seres humanos rapinando seres humanos, e aquilo ali me deu uma sensação de ser uma espécie de reflexão sobre neoimperialismo, do grande pegando o pequeno. Então, tem coisas que tocam a mim por eu ser quem sou, outras tocam outras pessoas. É sim. aquilo que a gente falou, é a diversidade de Agora, eu não pessoas. acho ruim, não. Strange New Worlds, eu não acho uma série assim. Poderia ser muito melhor? Poderia. Tem um Capitão Fantástico. Eu gosto do Pike. Eu gosto. Aquela tripulação é bem razoável. Eu só não gosto do novo Kirk. Mas ela é uma tripulação bem razoável, Wesley, entendeu? Então, é, Vai lá, Roberto. vai lá, Daniel. Ah, eu estava com a pergunta aqui. Se você fosse incumbido de criar uma sinopse para uma nova série de Star Trek, que história que você acharia relevante e gostaria que fosse contada? putz, que Um difícil, hein, exercício de cara? imaginação. Esse é Alguma muito coisa já te difícil. passou? Puxa vida, poderiam fazer uma série. Não, eu já esbocei mentalmente, né? Criar alguma coisa, né? Eu lembro de esboçar uma ideia que já foi feita até, não existia na época, e criar um sistema de propulsão mais potente, um cristal de trilítio, né? Já que o de lítio é bom, vamos pegar o trilítio. Eu vou ser honesto, eu espero, tá? Ver, no máximo em 10 anos, espero estar aqui também, ver a série clássica interpretada pelos clássicos mesmo. Eu queria ver o William Shatner, óbvio que vai ser, né, inteligência artificial, vai ser um avatar, mas eu acredito que o nível da IA vai estar tão bom que nós vamos ter, daqui a 10 anos, série clássica novamente interpretada pelos originais, tá? Com a nave um pouquinho modificada, mas se você mantiver o sistema retrô mesmo, vai funcionar e vai funcionar muito bem. Então, se eu fosse escrever algo hoje, eu ia criar roteiros, tá? Relevantes, que eu ia gostar de trabalhar com eles, eu ia criar algumas coisas, ia pôr a turma da série clássica em inteligência artificial. Então, isso seria a minha contribuição para as próximas décadas. Falar, voltamos para a série clássica e completar 7 anos de missão. Ia ser o sonho, tá? Inteligência artificial é aquele futuro que não é futuro, já está presente, né? Já está Tá, aqui. Né? Eu tá. fui agora no sábado passado assistir uma oportunidade única. Eu fui ver 2001, Odisseia no Espaço no cinema. Teve em cartaz por 4 dias aqui, e eu fui ver e eu fiquei refletindo que obra atemporal, porque 2001 é muito atual. Uma inteligência artificial que conversa com o astronauta e diz: eu estou com medo, eu não quero morrer. Né? Essas discussões, essas reflexões que a gente faz. E tem muita coisa realmente da série clássica que ainda são reflexões muito atuais. Né? A Também. gente está assistindo a série clássica agora, eu e o Fernando. Oi, Fernando, saudade de você. Eu adoro fazer os programas com o Fernando e com o Roosevelt, tá? Salve, capitão. Eu estou assistindo os Fernando esteve episódios aqui com a assim, gente. Fernando sempre eu aqui. sei, para fazer as resenhas. E, cara, a grande maioria continua, como você disse, extremamente relevante, faz você pensar, continuar pensando, você fala, cara, como é bom, a qualidade é atemporal, tá, do roteiro. Então, isso é bacana. Pouco importa o efeito ajudaria se fosse um pouco melhor, mas isso não faz diferença em si, tá? O roteiro que faz, sempre é o roteiro. Sim, E o exatamente. que você está vendo assim de panorama fora Star Trek, né? Assim, das séries de ficção científica de hoje? Qual que você gostaria? Qual que você Eu vou ser gostou? honesto, cara, eu tô assistindo de novo Stargate SG-1, de ficção científica, tá? Vou voltar a assistir o Stargate Atlantis, que eu gosto muito de Stargate, é muito legal. De ficção científica, cara, eu não tenho assistido muita coisa. Se vocês tiverem o que me recomendar, eu adoraria. Dispense.
O The The Expanse. Expanse, ok, a gente assistiu, mas assim, eu tenho assistido coisas assim, tipo Ted Lasso, eu tenho assistido a série Tulsa Tem um robô King. assassino que eu achei bem divertido também. Assim. Ué, robô assassino, pode ser. E aí, então, tá difícil. Eu acho que é um período ruim. Eu acho que daqui a pouco vai melhorar. Tem que melhorar, porque sempre é o pêndulo, né? Vai para um negócio meia boca, depois melhora um pouco e vai indo. Então, eu acho que vai ter. Eu não estou assistindo muita coisa, não, de ficção. Tirando os clássicos, as coisas mais velhas. Vocês têm alguma recomendação? Enfim, eu gostei muito do The Expanse, por isso que eu Tá. comentei, porque é uma série muito plausível, né? Ela é muito realista, né? E às vezes eu fico pensando, se alguém me fizesse essa pergunta, que tipo de sinopse você criaria para Star Trek? Eu penso na fase The Expanse de Star Trek. Quer dizer, Aquela fase, pré-Archer. aquela primeira fase em que as primeiras bases da Lua, de Marte, começaram. Já pensou além a dificuldade que era ali Muito. para contar tudo? E isso é pouco falado em Star Trek. Né? É mencionado em Enterprise, em uma série ou outra, e eu acho que seria muito interessante isso. Então, assim, eu gostei muito Você ia para uma prequel, não, né? Mas eu acho que é o tipo de situação que poderia ser até mostrado numa aula de história de Starfleet Academy. Né? Poderia ser Exato. uma. Eu Toda acho a academia ideia não de tem Starfleet história? Academy, eu acho a ideia fantástica, mas desde que você Sim. mostrasse os caras na academia, né, tendo missões e tal. Tem os 3 episódios da Starfleet, né, da Academy, que até que, putz, podia seguir nesse caminho, né? Mas não foi assim, Não, né? Tudo bem, entendo que é questão de adolescente e tal. não, eu acho que tem momentos assim que são bem interessantes. Tem os atores e atrizes também são fabulosos. Agora, no último episódio, com aquela cena final da Tig Notaro no Ela comando, mandou muito no último episódio. ela é uma atriz fabulosa, é uma ótima comediante, pelas características do personagem, por ela própria como atriz, eu achei muito importante ela ter aquela visibilidade que ela teve ali. Agora, você percebe que ela foi a capitã que a gente não teve a série inteira, né? Ela foi a capitã. Para mim, a capitã mesmo foi ela. Ela mostrou como é que atua, cara. Não sentar na cadeira de ladinho, imitar gato, entendeu? Pô, Como acho que atua e aquilo como era um ensina. gato. E ela foi professora. Ela chegou para Sim, Ela era o Caleb, professora, né? o aluno, e falou: vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Isso que você está sentindo, tal. Ela foi bem professoral ali, aquilo é bacana. Né? muito legal mesmo. Nesse ponto, sim. Tem rompantes, né, de criatividade que você vai, pô, Não, legal. exatamente. Navarra, a gente está chegando a essa data, o incrível aniversário de 60 anos de Star Trek. Tendo vivido assim, tudo que você viveu, o que é que te impressiona mais no legado da franquia com tantas mudanças? Você acha que a gente pode esperar um futuro promissor para a série? Eu espero, tá? Sempre fui muito esperançoso com relação a Star Trek. Apesar de tudo, tá? Os fãs, né? Que é quem move uma série, quem está movendo Star Trek, quem move qualquer coisa, né? É o fã. Eu acho que ele toma conta da sua franquia, né? Do seu legado lá. Então, eu acho que a tendência é as coisas entrarem mais nos eixos do. Eu sei que mas é que nem criança. A gente gosta de ver coisas semelhantes sempre. Tá? A gente gosta de ver uma aventura onde ninguém jamais esteve. A gente espera certas reações de capitães, a gente espera certas reações de primeiro oficial, certas coisas com relação à nave. Então é igual criança, né? Você assiste uma série, você quer repetir, ver coisas repetidas. Então eu acho que no futuro não é que vai repetir, né, as coisas, mas você vai manter um padrão, que é o padrão Star Trek, que quem é fã tem uma noção do que é um padrão para ele, né? Eu acho que vai continuar, vai continuar. Eu acho que nós estamos agora com uma mudança bem grande que vai rolar lá. Sim. O David Ellison, né, que assumiu, que ele é dono da Skydance, né, fora outras coisas, ele só produz coisa boa, né? Se você parar para olhar aí Fundação, por exemplo, que eu falei que eu não estou assistindo grandes coisas, Fundação, né? For All Mankind. Então, essas séries são muito legais. E eu espero que ele mantenha um padrão legal, né? O Orville também vai sair agora, do Seth MacFarlane já escreveu todos os roteiros. Então, nós temos coisas
aparecendo. E, de novo, Star Trek, ele se mantém e vai se manter. Eu acho que pelo menos mais 50 anos, pelo menos, ou mais. E é o que eu digo, meu. Star Trek, nós vamos ter uma Enterprise no futuro quando tiver uma nave de verdade. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Nós vamos ter Enterprise, várias naves Enterprise no futuro. É isso aí. Então a gente, né, já comentou aqui que o William Shatner está fazendo 95 anos, né? Ele chegou nessa idade com uma vitalidade bem impressionante, né? Quase a personificação do vida longa e próspera é ele, né? E que homenagem você acha que está faltando fazer a ele, que você gostaria que fizessem ao nosso querido Bill? E um retorno à franquia, quem sabe? E conta alguns bastidores aí que você conhece, né? Não, bastidor agora não tem, mas eu acho que realmente perdemos a oportunidade de fazer um documentário de 60 anos utilizando o Bill Shatner, talvez até como a linha mestra, a mola mestra de condução do documentário, em homenagem aos 60 anos, tá? Ele é o cara ideal. Como você disse, o Shatner, ele é tão brilhante, ele gosta tanto da vida, que a mente dele deve ter uns 27 anos. O corpo dele está mais velhinho, mas a mente segura ele. Então, ele gosta de estar vivo, ele transpira vida, né? Ele gosta de aprender. Você vê que ele está o tempo todo trabalhando, ele não recusa trabalho. E isso é uma das maneiras, é um legado, tá? Isso é um exemplo para a família e para quem é fã, porque você fala, pô, dá para acontecer, dá para fazer. Não precisa desistir, você não precisa envelhecer, tá? Tudo bem, todo mundo vai envelhecer, óbvio, mas você não precisa mentalmente se sentir aquele senhorzinho que fala, putz, eu não tenho mais o que fazer. Então, o Shatner, né, e o personagem dele sempre me inspiraram, eu sou grande fã dele, eu acho que a minha vida inteira eu procurei, né, entre o, o ego, né, o superego e o id, entre o McCoy, que é a emoção, entre o Spock, que é o superego, eu sempre tentei me manter no ego do Kirk, saca? Esse esquema do equilíbrio. Então, desde menino, eu tenho essa imagem mental, como é que eu tô hoje, saca? Eu tô mais emocional, eu tô mais chato, o superego, como é que eu tô? Tô no equilíbrio. Então, isso me ajuda muito. Óbvio, eu não tenho minha vida calcada em fantasia, eu sou um cara cristão, acredito em Jesus, tá? Sou batista, então, óbvio que quem me move é um ser muito maior. Mas um exemplo de ser humano é o Bill Shatner, tá? Então, para mim, é um baita exemplo de ser humano e ele realmente me surpreende. Como é que um cara de 94 anos e 11 meses anda a cavalo e quebra o braço, né? Por ele ter quebrado a bacia. Não, ele fez uma viagem suborbital. O homem foi para o espaço. Com 93 anos, ele foi para o espaço, 93, cara. Quem que faz isso? Quem que faz isso? Eu até discuti na convenção, vocês estavam lá, eu não ia aceitar. Tudo bem, você fala, vou morrer em grande estilo. Mas não, é verdade. Não precisa. Não, e o incrível também, que a gente também estava comentando lá na convenção, né, de Starcom, é que não houve nenhuma produção, nenhuma homenagem na época, porque, da Paramount. Poxa, ele é o garoto propaganda maior que existe da franquia. Né, cara? O homem subiu no foguete, cara. Ele foi para o espaço, sabe? Ele foi para o espaço. Capitão Kirk esteve lá de verdade. A Paramount não ignorou. Não isso é o que para mim? Isso é ego de quem está lá atualmente, entendeu? Eu não vou ficar metendo o pau no Alex Kurtzman, apesar de merecer, mas é ego. Então, o que, Katsu? Você tem um baita de um representante, você tem um ícone da ficção científica, um ícone da televisão, um ícone de negócios, porque tudo que ele pôs à mão virou ouro depois que ele saiu de Star Trek, tá? Ele é um cara top, cara, eles não usam ele. É muito triste. Então, eu gostaria de vê-lo num documentário e realmente, né? Starfleet Academy perdeu a oportunidade de ter lá um episódio com ele, eles perderam no Discovery, todo mundo perdeu. Então, talvez, quem sabe, agora parece que o David Ellison realmente está provando um filme, quem sabe ele aparece em algum momento lá. E ele se diversificou, né? O Shatner, antes do Star Trek, ele já tinha feito Além da Imaginação. Uhum. Depois de Star Trek, teve Boston Legal e teve, outro dia eu estava vendo, que foi o aniversário da Barbara Eden, da Jeannie,
Ele fez um filme com a Jeannie, eu nem sabia disso. Que ele era par romântico. Ele era par romântico. Aí eu falei, meu Deus, quanta coisa que esse homem fez. Ele fez muita coisa, muita coisa, né? Não, eu lembro de um comentário, Na Cidade à Beira da Eternidade, qual é o nome da atriz? Collins. Joan Collins. Ela também, carreira de cinema impecável, né? E trabalhou muito até com Elvis Presley. E aí, no documentário, ela falou, o único cara que me beijou melhor do que o Elvis foi o Shatner. Olha só. Cara... Um baita elogio, né? Um comentário, meu. É muito bom. O cara tem história, né? O cara não tem como. Você chegou a conversar com ele para ele vir para o Brasil? Muito, muito. Eu troquei muitos e-mails com o Shatner, diretos até, porque o Richard Arnold, depois que ele parou de trabalhar direto com a Paramount, ele trabalhava com a revista do fã, como é que era o nome? Communicator, Star Trek Communicator, ele era o editor-chefe. Tanto é que eu fiquei fascinado, porque eu assinava Communicator aqui no Brasil, e o Richard, pode reparar, ele assinava lá como editor e tal, e eu falava, putz, que legal, cara, quem sabe ter uma revista assim, né? E aí eu acabei conhecendo ele, eu falei, putz, que bacana, e a gente acabou até lançando um livro, e ele fez o prefácio do F-30 aqui, e é do Richard Arnold, né? Eu falei, cara, que orgulho, né? E aí o Richard me colocou em contato com o Shatner várias vezes, troquei muito e-mail dele vir, nunca tinha data mesmo, nunca tinha data, e era uma época que até daria para forçar o pagamento, entendeu? É que agora, óbvio, ele está senhor, tá cobrando muito, até para uma call, né, de vídeo, mas ele foi muito gentil, porque quando a gente trouxe o René Auberjonois, ele já sabia, eles trabalharam juntos em Boston Legal, né? E ele sabia que o René já não estava muito bem de saúde, né? A gente descobriu isso aqui pela mulher dele, a gente nem divulgou na época, né? E aí o próprio Richard falou, pô, eu tô aqui no Brasil, tá? Tô com o Luiz, o pessoal do fã-clube, tal. Você não mandaria uma mensagem para o René para passar na convenção? Não sei se vocês estavam lá naquele dia, pô, mas o Shatner mandou um vídeo de pelo menos 1 minuto e meio. Você estava, né? 1 minuto e meio, cumprimentando o René. Tanto é que o René olhou e falou assim, quanto vocês pagaram para ele? Eu falei, não paguei nada, René, não paguei. A gente pediu, o Richard pediu e ele deu, né? Ele mandou. Ele falou, nossa, eu tô super emocionado. Ele ficou bem emocionado, né? Porque o Shatner, ele é um cara que todo mundo fala mal, tal, porque ele fica na dele, com aquela cara fechada dele. Ele falou, pô, os caras não me encheu o saco, eu vou ficar quieto, né? Mas se ele realmente vai com a tua cara, você tem um motivo para conversar com você, ele é mó boa praça, o cara é mó boa praça, mó gente boa, tá? Tanto é que, deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar, tanto é que quando eu convidei ele para vir ao Brasil, eu falei, cara, nós vamos numas festas aqui no Brasil, vamos ser... E ele falou, puta, vamos combinar e tal. Eu tava louco, na verdade, às vezes eu sonhava, puta, vou levar ele tal aqui e tal, e aí nunca acabou dando certo, mas é legal ter, pelo menos eu tenho a história de falar, putz, eu tenho esse contato com o cara, entendeu? E agora eu vou estar lá nos 60 anos, eu quero ver se ele lembra, eu vou falar, oi, você lembra de mim e tal, né? Porque o cara conhece tanta gente, eu não sou ninguém. E aí, quem sabe, né, meu, o cara lembra e fala, putz, meu, vamos tirar uma foto de verdade aí na boa, né? Quem sabe? Vamos ver. Vai ser legal. Ele vai chegar aos 100 anos, cara. Ele vai chegar aos 100. Ele tem uma saúde, ele tem uma vitalidade. Ele fez uma plástica agora. Vocês viram que ele deu uma esticada? Ele está todo esticadinho. Né? Não, e ele não para. Ele está toda hora numa convenção, né? Ele não para. Essa semana no Masked Singer, que ele cantou com uma roupa pesada de cavaleiro medieval, tiraram o capacete, era Bill Shatner, cara, que tinha cantado uma música do Fred Astaire, né? Porque ele canta, né? Também, ele grava, enfim. Né? Você viu ele recebendo o Saturn Award na semana passada? Vocês viram? Ele ganhou o prêmio pela obra, né? Sim, pela obra. Cruise lá, tava um monte de gente. Vocês viram a história que ele contou? Ele falou que quando o Saturn Awards, né, foi idealizado, eu não sei se me engano o nome do cara, era Charles, alguma coisa assim, ele deu o nome, esqueci. Ele contou a história. E aí foi esse cara que idealizou o Saturno, falou assim, você apresentaria para mim o Saturno cantando Rocket Man? Aí ele falou, se você pagar,
Eu vou. Com certeza, né? Porque a fala dele é essa: se você pagar, eu vou. Ué. Você Ele pagar. sempre fez isso. Ele não recusa nada, né? Não recusa nada. Pagou, ele vai. Pagou, ele vai. É um Muito bom. slogan, né? Se você pagar. Não, ele viria para o Brasil, mas um salário de um Mas quem cara sabe desse. agora que o Brasil está tão em evidência no cinema, né? E isso, de repente, facilite também que atores e atrizes venham para cá. Não Sei sei, lá, cara, não a sei. gente Ele tem vai essas cobrar coisa de esperanças. US$ 300 mil ou 500, entendeu? É muita É grana, uma por mais grana que você muito, tem. muito, muito forte. Isso eu estou falando de cachê, né? Você imagina a passagem de primeira classe, deve vir Passagem. com duas, três pessoas, hotel cheio de coisa. Então, a estadia aqui diária você tem que dar um troco diário, além do cachê. Então, nunca sai barato um negócio desse. É um negócio absurdo. É uma produção, É sim. uma É produção. um, é um superstar, né? É. Roberto, faz a. Navarro, então, esse ano de aniversário de Star Trek tem muitas coisas aí previstas para acontecer. Você acha que a gente vai ter alguma surpresa? Os estúdios vão fazer alguma coisa comemorativa? E aproveita também para falar da agenda novamente do Nova Frota sobre o evento agora de abril. O que vai acontecer esse ano em termos de festejos Eu acho do que não Nova vai ter Frota? novidade, infelizmente, né, nesses 60 anos. Eu acho que o dono agora, né, da Paramount e da Warner, o David Ellison, deve estar com a cabeça bem cheia. Eu acho que os trâmites de o que eu vou fazer com o Alex Kurtzman também não estão resolvidos. Eu acho que ele não sai, o Alex Ainda tem a Kurtzman, eu acho que Warner, né? Agora na história ele tem a também. Warner. E eu acho que ele é até transferido para alguma série de ação, tá? Eu também, se eu fosse dono, do jeito que é o David Ellison, falar, cara, ele fez bem o quê? Ação. Bota ele em alguma série e vê se dá certo. Para nem encerrar o contrato e ficar todo mundo de bem, entendeu? Ele E vai ter que agora tem pensar. opção, né? Tem opção, né? Tem, Muita opção. Pode pegar o Alex Kurtzman e colocar em outro lugar, lá da sim, alguma sim. Não, outra eu não série da acho que ele vai ser Warner. mandado embora, não. Não acho mesmo. Eu acho que ele vai ter que arrumar alguém para Star Trek, tá? Queria muito que fosse o Seth MacFarlane, que não tem nada a ver com a história, mas seria, eu ia adorar. E então é isso. Agora, quanto a evento, pessoal do Rio de Janeiro, vocês estão convidados dia 11 de abril agora, tá? Das 9 da manhã às 7 da noite, são 10 horas de evento lá em São Paulo, Teatro CTA, tá? Eu acho que o Daniel vai, espero que o Roberto também vá, E foi mas é aí muito forma fácil chegar lá, forma né? aí Muito uma bacana, vou caravana. fazer uma força para ir. Foi muito fácil chegar lá, o teatro lá da CTA, né? Tem bastante Não, e restaurante por todo, lá todo o para comer bem. cenário e aqueles colecionáveis do Silvio, né? Silvio, né, Daniel? É Sidney, do o Sidney. Sidney, Sidney. do Sidney, achei sensacional a coleção dele, foi tudo muito bacana, né? E O principalmente Sidney, a gente ele é poder, sensacional, ele conhece muita coisa e tem muita coisa original mesmo, né? exatamente, e principalmente a gente poder cada um expor suas posições, né, suas opiniões com liberdade, afinal de contas, Star Trek é sobre isso, né? É sobre Não existe uma respeito, verdade absoluta e um jeito claro, absoluto, entendeu? Você pode, eu acho honesto você falar do teu gosto particular, entendeu? E o teu gosto particular, pô, é teu. E quem que vai falar assim, você está errado por gostar disso? Não, pô, o problema é seu. Eu posso não gostar, falar, Roberto, para mim não agrada, tal, entendeu? Mas exato. pô, daí em diante eu falar, pô, cara, você está errado, isso eu acho um desrespeito até. É. Pois é, e Star Trek nunca foi uma unanimidade, né? Nem nunca será, né? Não, Então, não, não vai ser. exatamente. Então, a gente já está fechando aqui Cara, passou muito rápido. 1 hora, tá? Bom, né? 1 hora. Não, foi muito rápido mesmo, foi divertido, cara, adorei, muito obrigado mesmo. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho da Nova Frota, deixasse os contatos, como o pessoal acessa, como o pessoal vira sócio. Faz aí Então, vamos lá. Nós temos um canal no YouTube, que é Nova Frota BR. Nós lançamos 3 ou 4 episódios, né? 4 programas por semana. Então, nos conheça lá no YouTube, né? Estou eu, Fernando, o Roosevelt. Ainda hoje lançamos um falando de viagem ao fundo do mar, eu e o Roosevelt. Tiramos o Fernando da Ah, que jogada. legal. Depois dá uma olhada lá, vê se vocês curtem no formato.
Que mais? Além do canal, nós temos os eventos. Então, pelo canal, você já entra lá, já tem o ícone do evento, da StarCom. Essa daqui vai ser StarCom Pocket Spock. Tá? Então, os ingressos estão à Depois tem venda. mais duas, é isso? São 4 no Eu acho total? o seguinte, a gente ia fazer uma antes da viagem, para sorteio de viagem. Na verdade, não estou falando uma coisa super importante. Nessa convenção do dia 11, nós vamos ter aí uma repescagem e depois a final com um quiz de perguntas, né, e respostas para a pessoa ganhar uma viagem, tá? A passagem aérea, a estadia e 5 dias de evento para ir com a gente, eu, Fernando Roosevelt, para Las Vegas, em agosto, para fazer o Grand Slam de 60 anos de Star Trek. Então, em Vegas, no Hotel Rio, teremos os 60 anos de Star Trek, uma comemoração que praticamente todos os atores estarão lá, de todas as séries, tá? Atores, o pessoal que não é o principal, vai estar lá, você vai ter um Artist Alley lá, né? Lotado. Então, para quem nunca foi, é uma oportunidade fantástica, tá? Então, vá lá. Quem sabe você sai, você paga a tua passagem aqui, ou de ônibus, ou de avião, e sai com uma passagem para Las Vegas, né, do evento. Então, é um kiss. É vantagem, hein? Meu, imaginou? Vai ser legal. E a gente está cobrando a entrada para sócios R$ 50, que aqui em São Paulo equivale a uma entrada de cinema, tá? E para quem não é sócio, se eu não me engano, cerca de R$ 80. Mas aí aproveita, fique sócio, você começa a receber os materiais, tá? A gente tem vários boletins. Obrigado, vários boletins. E é isso, a gente está tentando fazer um trabalho, tá? Esse trabalho óbvio, né? Tem muita gente envolvida. Vocês conhecem eu, o Fernando, o Roosevelt, mas tem um monte de gente de bastidor. Vocês conhecem também a Suzana, o Akira, tem muita gente trabalhando com a gente. Bacana. É uma equipe muito... É uma equipe, assim, por baixo tem 50, 60 pessoas. Muito comprometida, muito devotada, isso é muito importante. E vou mais longe, pô, esse staff que a gente chama grupo de staff, né? 50, 60 pessoas, eles estão juntos, tá? A gente está junto por baixo desde o início da década de 90, é a mesma turma, o pessoal envelheceu junto. Então, quando tem evento, a gente, né, tem um grupo, eu falo, pô, vamos lá. E aí o pessoal vai, e quando eu vou trabalhar, tá tudo pronto, cara. Então, é fantástico, cada um tem sua função, desde sempre, cada um faz a sua parte, a gente se dá muito bem, e na verdade eu sempre falei com o pessoal do staff, eu agradeço aqui o pessoal do staff muito, sem vocês nada aconteceria. E eu sempre falo que quando eu chego cedo e vejo o staff lá, um bando de cara conhecido, eu sei que o evento funcionou, porque a turma já está lá, então o que vier é divertimento e é conhecer gente nova, é trocar figurinha e falar do que a gente mais ama, que mais gosta, que é Star Trek. Então, você que gosta de Star Trek, você vai conhecer pessoas que vale muito a pena, né, ter contato e trocar o WhatsApp, virar amigo. É bacana isso. A gente é muito família lá. É importante, né? Esse presencial, eu acho que é um dos legados, né, que a gente tem de Star Trek, é de estar essa diversidade, as pessoas juntas, evento do Nova Frota, do Carioca, vai ter evento do Trek Brasilis também. Sim, então, assim, a gente tem... muito legal. Exato. Então, assim, é uma quantidade de coisas acontecendo esse ano que eu acho muito positivo, né? Legal. É isso. Daniel, faça. Vai ser legal. Mais um grupo fazendo evento, Salvador. Vamos prestigiar. Com certeza. Exatamente. Tem o pessoal de Campinas, o pessoal da base de Campinas também. Está sempre fazendo eu estou pretendendo para Campinas também, cara. Eu estava falando com o Fernando. Vamos ver se a gente consegue. Dia 28, eles vão estar com um evento lá de ficção científica. E se vocês nunca foram para Campinas, cara, vale a pena, é muito legal lá. É uma cidade muito bacana. Pois é. Campinas eu nunca fui no evento. Eu já fui a trabalho lá na Unicamp. Legal. É imensa, muito bacana. Lá em Curitiba, fui a uns 2 eventos lá com o pessoal de Curitiba, lá com o fandom de lá. Bacana. E é isso. Navarro, agradecer a você, a sua presença. Olha, foi sensacional você estar aqui com a gente nesse dia de comemorativo do aniversário do Shatner, falando de Star Trek, vivendo Star Trek, divulgando Star Trek. Muito obrigado pela sua presença, tá? Eu sei que você tem os seus compromissos, mas muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco. E assim, eu deixo agora você os seus agradecimentos aí finais.
que você quiser falar. Bom, quero sim. Primeiro, olha, muito obrigado pelo convite. O M. Daniel, a gente se conhece há um bom tempo já. Roberto, fiquei muito feliz de conversar bastante com você. Agora, no próximo evento, vamos ficar mais tempo junto. Foi muito Claro, legal. Vocês são extremamente agradáveis e eu estou à disposição quando vocês precisarem, saca? Assim, pô, vamos lá, vamos fazer. Se precisar, não sei como é que é o formato do programa, deve ser que vocês trazem sempre gente nova, mas se precisar falar de alguma coisa específica, tal, estejam à vontade, vocês têm meu telefone. Foi uma hora muito agradável aqui com vocês foram muito gentis, muito bacana mesmo. Estou muito contente, então, em nome do clube e em meu nome, muito obrigado, fiquem bem, sucesso aí para vocês. Legal, legal. Então é isso. E legal. para Eu você que agradeço, assistiu a Felipe. gente até aqui o final, deixa o seu like aí, faz o seu comentário, compartilhe, se inscreva no nosso canal também, se inscreva no canal da Nova Frota também, como o Navarro já falou, entendeu? E vamos continuar divulgando Star Trek, divulgando essa série que a gente tanto ama, né? Então, gente, É isso aí. olha, vida longa e próspera para todos nós, tá? E happy birthday, Mr. Shatner. Happy birthday. Parabéns, senhor Shatner. É isso aí.